Não é de hoje que a filosofia sofre ataques. Na Grécia Antiga ocorreu isso, na Idade Média, na Europa moderna, também aconteceu esse tipo de coisa. No Brasil, é um vai e volta a sina da filosofia nas escolas e nas universidades. Mas por quê? Porque a filosofia é um perigo para a sociedade. Nesse vídeo eu vou listar os 7 motivos pelos quais eu considero a filosofia um perigo. Primeiro, a filosofia é coisa de gente louca, coisa de gente atordoada que pensa demais. A filosofia, dizem os filósofos, é uma espécie de saber sobre si mesmo, uma reflexão a respeito do conhecimento humano e de todos os desdobramentos desse conhecimento na vida, na ética, na técnica, na estética, na religião, na política. A filosofia, ela já nasceu lá na origem com a suspeita de que os saberes são sempre intencionados, são ideologicamente orientados. Por isso, a filosofia se comporta desde sempre como crítica sobre os meandros pelos quais os saberes se constroem. A filosofia é a antítese da doutrinação. No fundo, qualquer verdade que queira ser imposta é combatida, relativizada pela filosofia. A filosofia é o senso crítico que o conhecimento tem de si mesmo. Platão, Aristóteles, já nas origens da filosofia, inauguraram as perguntas que nos acompanham até hoje sobre sujeito e objeto, sobre a origem, as características do conhecimento. Estão por trás da ideia de que o saber sobre uma coisa é diferente dessa coisa em si mesma. Um raciocínio tão poderoso, tão potente, ao ponto de nos dar a chance de pensar, de propor, de teorizar, de levantar hipóteses, teorias sobre fenômenos naturais, sociais, existenciais, os fenômenos mais desafiadores da natureza e da civilização. Isso é coisa de gente louca. Em segundo lugar, a filosofia não tem senso de hierarquia, não tem respeito pelos mais importantes, os que ocupam o primeiro andar. É um equívoco considerar que há ciências maiores e ciências menores, dizem os filósofos. Tales, Pitágoras, Euclides, Descartes, eles foram ao mesmo tempo matemático e filósofos. A praticidade da matemática, se é que a gente pode dizer com essa categoria, nasceu exatamente por causa da capacidade reflexiva, curiosa, metódica que a filosofia dá. Em terceiro lugar, a filosofia é coisa da rua. Ela não obedece às regras das instituições acadêmicas, religiosas. Toda filosofia tem um caráter público. Nasceu na Grécia Antiga na praça pública, na ágora, e ela se ocupa com a vida real, concreta das pessoas. As sociedades desenvolvidas até hoje, elas primam exatamente pelo incentivo à reflexão filosófica pública, consistente, ampla, livre. Em quarto lugar, a filosofia é coisa de gente preocupada demais com direitos humanos. Por isso é um perigo. A construção dos Estados modernos, assentados na lógica de que os direitos humanos fundamentais, bem como as reflexões sobre economia, sociedade, só existem graças ao esforço filosófico de autores como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Manuel Kant, David Ricardo, Adam Smith. Por outro lado, ao longo de toda a história do Ocidente, a filosofia sofreu muitas perseguições exatamente por causa disso. É o caso de Sócrates. Sócrates é uma espécie de sacramento disso tudo. Ele foi assassinado pelo Estado, acusado de desviar os jovens, a juventude, desviar a juventude. É claro que existem ameaças à juventude, mas não é a filosofia quem faz essa ameaça. As verdadeiras ameaças estão no desemprego, na violência, no preconceito, na resistência às mudanças. Em quinto lugar, a filosofia é um perigo porque ela é revolucionária. Não nos enganemos. Sem a filosofia, o desemprego vai aumentar. Afinal, quem será capaz de aprender a aprender permanentemente, coisa que é exigência desse mercado de hoje, altamente tecnológico, inovador, muda o tempo todo?
Quem será capaz de aprender a aprender permanentemente se não estiver estudado filosofia e a lógica filosófica? Imaginemos que a ciência moderna sequer existiria sem as bases filosóficas de Hume, Bacon, Hegel, Kant, por exemplo. Sem a filosofia, as ciências humanas, as ciências sociais, sem a reflexão sociológica, a violência aumentará também, porque não haverá discussão sobre as raízes da violência e certamente não se encontrará soluções eficazes. Sem a gente ler Durkheim, Marx, Weber, não dá sequer para a gente começar a discutir e a refletir sobre esse tipo de tema. Sem filosofia, a tendência da sociedade é se tornar mais preconceituosa, mergulhada ainda mais em estereótipos, em memes. Só o exercício da reflexão sobre ética é capaz de nos desalojar, ao ponto de promover mudança. As teses, por exemplo, de Hannah Arendt, são exemplos provocativos dessa relação estreita entre filosofia, poder, ética, sociedade. Sexto, a filosofia trata de coisas misteriosas, profundas demais. Se a gente pensar no exemplo dos aspectos da existência humana propriamente dita. As reflexões, por exemplo, de Schopenhauer, de Kierkegaard, Nietzsche, Cioran, Sartre, são a base sobre a qual se assentam as reflexões mais úteis, psicológicas, comportamentais. Mas, infelizmente, há hoje em curso, no Brasil e no mundo, infelizmente, uma espécie de banalização do saber, uma desconsideração com a análise cuidadosa sobre os fatos, sobre os problemas, um certo desdém com a ciência, com a filosofia, um desdém com o esforço intelectual. Mais que isso, às vezes ocorre uma criminalização da reflexão. Há uma perseguição de tudo isso. Apesar de todas as nossas dificuldades históricas, culturais, aqui no Brasil, na América Latina, por força da colonização que tivemos, nós estamos repletos de exemplos de pensadores das mais diferentes áreas, dos mais diferentes momentos, com as mais diferentes contribuições que ajudam a gente a refletir. De Rui Barbosa, Mariátegui, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Eduardo Galeano, Rubem Alves, Josué de Castro, Hilton Japiaçu, Leandro Conder e muitos outros nomes. Por isso a filosofia é um perigo, porque as suas intenções passam pela transformação profunda do que há de mais potente na humanidade, o conhecimento. E como a gente que odeia a mudança, porque é gente que está em lugares privilegiados e não quer sair desses lugares, a filosofia sempre será uma ameaça. Governos autoritários tendem a silenciar a filosofia porque sabem exatamente da sua potência. E os governos que não têm visão de futuro tendem a desconsiderá-la porque não sabem da sua importância. No fundo, a perseguição à filosofia é um elogio do seu próprio poder. A perseguição, os boicotes e tudo que se faz para desconsiderar e tirar do circuito o ensino e a reflexão filosóficas é exatamente um elogio e um reconhecimento, no fundo, da capacidade, do poder que a filosofia tem nas sociedades. Eu não sei se são exatamente 7 perigos que a filosofia oferece. Eu listei 6, mas você tem o 7º. Você sabe de outras tantas razões pelas quais a filosofia é perseguida e boicotada atualmente.